representa um dever de cidadania e a necessidade de prudência informar sem distinção as observações constitucionais em respeito ao público e à sociedade civil, frente à perplexidade que desgoverna o nosso Brasil, e mencionar que, recentemente, o Congresso Nacional está votando a mudança de critério para indicação e nomeação de ministro junto ao Supremo Tribunal Federal. Não há grandes mudanças, porém, o prazo do mandato se limita a 10 anos. E nos dias que correm, a confiança com o excelso pretório é bastante reduzida, diante da interferência e influência política que maculam a neutralidade e imparcialidade da toga, o que aflige e ataca diretamente os limites da jurisdição, abalando o senso pleno de justiça. Quem sofre nesse momento de crise política institucionalizada é a sociedade, que pouco enxerga os efeitos causados pelo desajuste absoluto pela incursão manejada pelos malfeitores da pátria. A crise implantada pelos hipócritas, aduladores, falsários, mistificadores e outros do mesmo jaez faz iluminar o discernimento de nossa inteligência para entender que, ao negarem Deus, também nos negam e tiram o direito, a independência e a justiça. O princípio do engenho humano, revelado pelo fiorentino Dante Alighieri em sua obra A Divina Comédia, é implacável. Se lembrares o Gênese, entenderás que o homem retira da natureza o seu sustento e a sua felicidade. Pois bem, a natureza atual está disposta na forte submissão imposta pelos iracundos que energizam o binômio sustento e felicidade. Há muito varrido dos lares da sociedade brasileira. Caro telespectador, Direito e Justiça em Foco é o teu programa e este é o teu país. Inicio o programa com a citação de Friedrich Nietzsche. Quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Tenho a honra hoje de receber o advogado criminalista Dr. Mauro Otávio Nassif, que vai falar sobre práticas da advocacia criminal. Foi membro do Conselho Penitenciário Estadual, nomeado pelo governador Mário Covas, consultor jurídico da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, e da Comissão de Direitos Humanos, também da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. Professor de processo penal e da área do Tribunal do Júri da Escola Superior de Advocacia da OAB também, ESA Central da capital. Advogado criminalista militante, com inúmeros júris e sustentações orais realizados em tribunais do Brasil. Autor de artigos e estudos jurídicos na área criminal. Meu querido amigo e bom advogado, melhor, excelente advogado criminalista, Dr. Mauro Otávio Nassif. Bem-vindo ao Direito e Justiça em Foco. Muito obrigado pelo convite. Você sabe muito bem que quando nós necessitamos de um engrandecimento de um assunto, nós convidamos aquele que merece a nossa credibilidade. E você é um advogado nesse teor, nesse patamar. Você merece a nossa credibilidade porque nós passamos essa credibilidade como informação ao telespectador, à sociedade brasileira.
Dr. Mauro Otávio Nassif, eu começo já com a seguinte pergunta. Quais são as dicas para o advogado, aquele que se forma, aquele que está ainda deslumbrado com a profissão de advocacia? Quais são essas dicas específicas, claro, ao advogado criminalista? Laércio, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E realmente esse tema do programa de hoje é muito útil, porque o espectador gosta de coisa útil, coisa prática, coisa que não é discussão de sexo dos anjos, é coisa prática. Então, o nosso tema são as observações e dicas da advocacia criminal para o advogado recém-formado e mesmo para aquele advogado de médio tempo de formatura e que está militando nessa área maravilhosa que é a advocacia criminal. Eu trouxe mais ou menos umas 6.000 dicas para dar, mas como 6.000 dicas? 6.000. Como o tempo é muito pequeno, eu vou escolher algumas e depois comentar algumas coisas de atualidade advocatícia e dos operadores do direito. A primeira dica importante Sim. sobre o Tribunal do Júri, que é o que todos perguntam, todos querem saber, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque o advogado fala para o povo. Quantos júris você já fez? 912. Eu quero dar o meu depoimento. O Dr. Mauro Otávio Nassif, ele é um brilhante advogado criminalista e no júri ele é a pessoa mais indicada. Eu digo mais indicada por quê? Porque você aprende o manuseio, manejar as situações criadas no júri. Pronto. Muito bem. Então veja bem, Laércio. O poder emana do povo e em seu nome é exercido. Claro. O Tribunal do Júri é a coisa mais maravilhosa do mundo e é o único lugar onde o advogado sabe que o julgador está escutando os argumentos dele. Porque em outras áreas da justiça pode o julgador não escutar, não prestar muita atenção. Aqui no júri, não. No júri, o jurado, ele obrigatoriamente, ele fica ouvindo os argumentos, o advogado tem uma interação com o jurado. É a coisa mais maravilhosa que existe, essa atividade do advogado com o povo. Sim. Então, eu tenho várias dicas para dar. A primeira dica, o advogado, quando ele se forma, quando ele é ainda estudante, ele vai atuar na área do júri, ele deve ser jurado. Isso é muito importante. Ele procura o Tribunal do Júri, ou federal, ou estadual. Na federal gostam muito. E o advogado se inscreve, apresenta um currículo. O currículo dele é o estudante, porque pode ser advogado jurado, que não pode o defensor público. Sim, claro. Não pode o procurador do Estado, etc. O advogado liberal, privado, pode ser jurado. Então, o estudante também. Mas, então, é muito importante para a atividade no júri o operador do direito ter sido jurado. Ele sendo jurado é muito importante, porque ele entende a psicologia judiciária. Porque ser jurado é o único momento no qual o julgador ele decide sem fundamentação. É dever de consciência. No júri, o jurado ele decide mais pela consciência do que pela ciência. Então é muito importante ser jurado antes de atuar no júri. Primeira dica. Segunda dica vem do Sobral Pinto. O Sobral Pinto tem um livro muito bonito que eu indico, chamado Os IPMs, os Inquéritos Policiais Militares, e o Supremo Tribunal Federal. O grande Sobral Pinto, o grande advogado Sobral Pinto, teve até um filme sobre ele há 2 anos atrás. Ele sempre dizia o seguinte: nunca no júri deve o advogado terminar falando obrigado, é proibido, eu garanto. E o Sobral Pinto também, é proibido falar obrigado. Porque é um dever. Porque é um dever. A justiça não se agradece. Não. A justiça se postula, se requer, se pleiteia, se exige. Então quer dizer que o obrigado, você entende que é uma cápsula de minúcia. É claro, o jurado não gosta. Eu já fui jurado mais de 120 vezes. O jurado não gosta. Não gosta que o advogado diga obrigado. E então, obrigado. O jurado entende mal aquilo. Obrigado por quê? Termina, justiça, postula-se a absolvição do réu,
que matou para não morrer, evidentemente, e justiça. Nada de obrigado. Ótimo. Outra coisa importante, nunca chamar o jurado pelo nome, é proibido. O jurado não gosta que diga senhor jurado, senhor Filomeno Joaquim da Costa, Dona Maria de Lourdes Rachid de Almeida. Ele não gosta. O jurado acha que o advogado está sendo prepotente, pernóstico, está sendo muito arrogante, porque na plateia geralmente está a família do réu, a família da vítima. O jurado não gosta de ter o seu nome exposto. Então o advogado não deve nunca falar o nome do jurado. Pode se dirigir ao jurado, pode falar a profissão do jurado, mas o nome do jurado é uma coisa reservada para o jurado, que não deve ser exposto para a plateia. Mais uma dica, a lupa. Jurado adora lupa. O jurado gosta da lupa. Lupa é um fetiche brasileiro. O jurado gosta que o advogado deve dar uma lupa para cada jurado. O jurado gosta de ver a fotografia com a lupa. Se você der uma lupa para alguém, não uma lupa pequenininha, uma lupa grande. Eu tenho inclusive lupa com luz dentro, com lâmpada dentro. Se você der uma lupa para alguém, imediatamente esse alguém vai olhar a mão, olha as ranhuras da mão, olha o rendilhado aqui da impressão digital. O jurado gosta da lupa, né? os detalhes. Então já dei algumas dicas e depois nós voltaremos a isso. Muito bem. Veja, eu tenho algumas perguntas a fazer, mas eu gostei muito das suas colocações, Dr. Mauro. Principalmente aquela quando você se refere ao magistrado, aquele que, afinal de contas, vai julgar um réu. Porque o tribunal do júri, o procedimento do tribunal do júri não é o procedimento normal do juízo singular. Não é verdade? Claro. Então, o que você se refere é a essa parte, não é? Essa parte oral, ou seja... Não há fundamentação. Não, do jurado. Do jurado. Mas o que você quis dizer, e segundo eu entendi, e é isso mesmo, me parece, gostaria que você confirmasse, que é o momento em que o advogado fala e o magistrado ouve. Exatamente. No júri, veja bem lá. Agora, veja... Diferente do juízo singular, onde o magistrado vai ler a matéria. Ou mesmo nos debates orais, o advogado fala, o juiz fica olhando um outro processo, o desembargador fica pensando em outra coisa, o ministro também, o juiz do colégio recursal também. O advogado não tem certeza absoluta se os argumentos dele estão sendo ouvidos de maneira total. Isso no juízo singular. E também na Câmara. Nos recursos. Também, né? No Supremo, no STJ, no TJ, no TRF. O jurado não. O jurado, o advogado sabe que ele está ouvindo. Porque se ele dormir, o júri está nulo. Se ele cochilar, o júri está nulo. O advogado tem uma interação. Se ele se comunicar também. Claro. Então, esse é um ponto importante. Agora, eu quero continuar. Sim, vamos continuar, claro. Uma coisa muito importante para os advogados, eu quero falar sobre outros assuntos também. Sim, claro, claro. Mas continuando com as dicas, é muito importante que o advogado criminalista no júri, ele faça o seguinte, a psicologia judiciária. Ele faça um requerimento para o juiz-presidente para trocar a roupa do réu. Para o réu preso. Isso é interessante. Isso é muito importante. Isso tem uma simbologia e tem uma analogia com as algemas. Assim como o réu não pode ficar algemado, se for o caso, se ele for perigoso, ficará algemado. Mas, em princípio, não fica algemado. Assim como o réu não fica algemado, para não influenciar os jurados, os cidadãos do povo que vão julgar, a roupa é muito importante. Então não tem cabimento o réu, que normalmente usaria uma roupa normal, um comerciante, está preso por causa de uma prisão preventiva, porque ele não compareceu a uma audiência, etc. Não tem cabimento ele ir ao tribunal do júri com aquela roupa omelete, cor de omelete, e com as sandálias havaianas com os dedos sujos de pó. Então o advogado deve postular para que ele vá com a sua roupa. Tem uma simbologia muito importante. Inclusive nos Estados Unidos,
eu soube que lá nos Estados Unidos a Defensoria Pública tem um guarda-roupa, tem um armário, tem um lugar próprio, aonde o réu, com aquela roupa de omelete, aquela roupa cor de abóbora, quando chega ao tribunal do júri nos Estados Unidos, a Defensoria Pública, o privado troca de roupa, oferece para o réu para trocar de roupa, porque isso influencia o jurado. Sim. Aquela roupa de presidiário com os dedos sujos. Outra dica importante. Não pode o advogado jamais deixar o promotor de justiça ele se arvorar como defensor da sociedade. O promotor de justiça não é o defensor da sociedade. O defensor da sociedade, quem é? É o bombeiro, é o policial rodoviário, é o policial ferroviário, é a polícia. Esses que vão para a favela, que se arriscam a morrer, defendem a sociedade. Quando alguém é sequestrado, um familiar é sequestrado, um familiar de alguém é sequestrado, a mãe do sequestrado não vai telefonar para o promotor. Claro, doutor promotor, alô, o meu filho foi sequestrado. Ninguém faz isso. Vai telefonar para a polícia militar. Lógico. Então, aonde eu quero chegar? Os promotores gostam de falar, senhores jurados, eu sou o defensor da sociedade. Mentira! Eu garanto. Não pode o advogado deixar o promotor se arvorar como defensor da sociedade. Ele é defensor de uma coisa muito importante, da consciência dele. Ele estudou o processo e ele entendeu que o réu deve ser condenado. É a tese, a antítese e a síntese. Claro. Então, tudo bem, ele vai defender a opinião dele, o parecer dele, mas ele não é o defensor da sociedade. Claro. Isso é muito importante. Outra coisa importante, posso continuar? Pode, à vontade. Porque essa dica agora, não, porque eu quero falar sobre a decisão do Supremo agora, sim, que mandou prender. Doutor Mauro, o programa é seu. Não, o programa é nosso. Não, é seu. Você aqui é a pessoa mais importante do programa. Mais do que você? Muito mais, porque você está oferecendo argumentos, não é? E informações preciosas para quem? Para mim? Não, eu já conheço. Mas para o telespectador, para a sociedade... Um programa útil. Eu quero utilidade, eu não quero discutir sexo dos anjos. Mesmice. Não quero mesmice, não quero falar onde surgiu o júri, surgiu na China, não importa isso. Não importa. Ora, essa dica agora, sim, para o advogado recém-formado que vai iniciar no tribunal do júri, ela é fundamental. Claro. É a seguinte, veja bem, isso vem de Roma, de uma regra do latim, do romano, direito romano, que diz: os olhos são o espelho da alma. Sim. Também o pretor latino usava, os olhos são a janela da alma. O que é isso? Veja você, Laércio. Os jurados estão aqui na minha mão esquerda. Sim. Aqui. Jurados 7 aqui. jurados. Os 7 jurados aqui. A bancada da defesa aqui. O juiz aqui. A testemunha e o réu aqui. Se o advogado vai inquirir a testemunha e o réu da sua bancada, onde normalmente os advogados vaidosos ficam, o que vai acontecer? O réu vai se virar para o advogado. A testemunha vai se virar para o advogado. Então, os olhos são o espelho da alma. Sim, claro. O jurado vai olhar para a nuca da testemunha, para a nuca. Jurado não quer olhar para a nuca, mas o advogado, de medo de sair da tribuna ou de vaidade para que as luzes fiquem para ele, para que ele fique na ribalta, os holofotes, ele fique aqui, os holofotes. Então, está errado, o jurado não gosta, porque o jurado tem que olhar no olho da testemunha do réu. Então, uma dica: o advogado sai da sua tribuna, anda e fica do lado dos jurados, os 7 jurados aqui, na minha mão aqui. Ele fica aqui, não na frente, fica aqui do lado e começa a fazer as perguntas para a testemunha, e a testemunha vira para o advogado com os olhos voltados para quem? Os jurados. Para o jurado. Claro. Então, essa é uma dica importante, porque a gente vê, eu vejo os advogados fazendo a inquirição da tribuna. Não é da tribuna que se faz, é daqui. Muito bem, continuando. A beca.
A Beca... Eu quero fazer um parênteses aí. Pode fazer, claro. Você fez uma colocação extraordinária, Mauro. Extraordinária. Porque se... Eu quero ser útil. Claro, porque se o réu, aquele que está para ser condenado ou absolvido, ele ingressar no julgamento, no tribunal do júri, com a roupa de presidiário, já sofre uma influência negativa pelos jurados. Claro. Uma influência negativa. Claro, o jurado é leigo. É leigo, é lógico, ele não conhece a lei como você. Ele é leigo, ele vê de sandália havaiana. Como profissional do direito. Claro. É muito importante a roupa, a simbologia, o aspecto, a liturgia. Agora, rapidamente, o seguinte, para o novo advogado. No interior, quando há muito calor no interior, os magistrados presidentes do júri não gostam do júri. O juiz presidente não gosta do júri, porque ele fica mais... Ele não tem uma atuação tão destacada no júri. Então... Ele é o policial do júri. Exatamente. Ele policia. Doutor, está muito calor. Vamos fazer um júri sem beca e sem toga? Aqui não se faz... Não. O jurado gosta daquela liturgia, daquela beca, daquela toga. Claro. Então, a soberania, né? Claro, em Minas Gerais, inclusive, o próprio jurado usa um capelo, uma capa preta. Então, o advogado não deve nunca se curvar ao juiz que pede para ele fazer um júri sem beca. E faça o júri de beca. Doutor, se o senhor quiser fazer o júri sem toga, fique à vontade. Que é isso? Eu vou fazer de beca. Muito bem. Essas explicações são bastante importantes. Porque os advogados, eles têm muitos professores promotores. Certo. Que dão ideias, entendeu? Muito bem. Mauro, eu vou agora chamar um pequeno intervalo, mas antes eu vou te fazer uma pergunta para que você responda no segundo bloco, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Recentemente ocorreu decisão no Pretório Excelso sobre a prisão do condenado em segundo grau de jurisdição. Muito bem. Ocasião em que termina o julgamento de mérito, que é em segundo grau de jurisdição, sem, contudo, aguardar o trânsito em julgado para a decretação da segregação do réu. Você não acha que houve uma afronta à presunção de inocência? Total. Muito bem. Eu vou chamar um pequeno intervalo. Depois nós vamos retornar, você vai continuar com essa brilhante exposição e você, então, vai concluir esta pergunta, tá bom? Tudo bem? Tá ótimo. Bem, caríssimo telespectador, hoje nós estamos felizes porque o Dr. Mauro Otávio Nassif está nos dando uma aula prática de como se portar no judiciário, mormente no tribunal do júri. Você aguarde, que logo, logo retornaremos.